1 Macabeus, capítulo 11. O rei do Egito reuniu tropas numerosas como a areia das praias do mar, e também muitos navios, com o intento de apoderar-se astuciosamente do reino de Alexandre e anexá-lo a seu próprio reino. Partiu para a Síria com palavras de paz. Os habitantes das cidades abriram-lhe as portas e vinham-lhe ao encontro. O rei Alexandre dera ordem para que o recebessem, pois era seu sogro. Mas Ptolomeu, quando entrava nas cidades, estabelecia a guarnição de tropas em cada uma delas. Ao aproximar-se de Azoto, mostraram-lhe o templo de Dagom incendiado, a cidade e as vizinhanças em ruínas, os cadáveres esparsos e os restos calcinados daqueles que foram queimados na guerra. Tinham sido amontoados no caminho, por onde o rei devia passar. Contaram ao rei o que Jonatas fizera, para que ele o reprovasse. Mas o rei conservou-se calado. Jonatas foi ao encontro do rei em Jafa com grande aparato. Trocaram saudações e ali passaram a noite. Jonatas acompanhou o rei até o rio chamado Eleuteiro e voltou a Jerusalém. O rei Ptolomeu apoderou-se das cidades do litoral até Seleucia, que fica à beira-mar, pois nutria maus intentos contra Alexandre. Mandou embaixadores ao rei Demétrio para dizer-lhe: Vem, façamos aliança entre nós. Eu te darei minha filha que Alexandre desposou, e reinarás no reino de teu pai. Estou arrependido de ter lhe dado minha filha, pois ele procurou matar-me. Fazia-lhe esta acusação porque ele cobiçava o reino. Retomou sua filha e deu-a a Demétrio. Rompeu com Alexandre e sua inimizade tornou-se pública. Ptolomeu entrou em Antioquia e cingiu o diadema da Ásia, colocando em sua cabeça 2 diademas reais, o do Egito e o da Ásia. Nessa ocasião, o rei Alexandre se encontrava na Cilícia porque os habitantes daquela região se tinham revoltado. Quando ele teve notícia do que acontecera, Alexandre marchou contra ele para o combater. Ptolomeu saiu e marchou ao seu encontro com um grande exército e o pôs em fuga. Alexandre fugiu para a Arábia em busca de refúgio e Ptolomeu triunfou. O chefe árabe Zabdiel cortou a cabeça de Alexandre e enviou-a a Ptolomeu. O rei Ptolomeu veio a falecer 3 dias depois, e as guarnições egípcias que estavam nas cidades fortificadas foram mortas por seus habitantes. E Demétrio tornou-se rei no ano 167. Jonatas e Demétrio se aliam. Por aqueles dias, Jonatas reuniu os que se encontravam na Judéia para atacar a cidade de Jerusalém. Assediou-a com muitas máquinas de guerra. Alguns homens ímpios que odiavam sua própria nação foram procurar o rei e comunicaram-lhe que Jonatas estava sitiando a cidadela. Ouvindo isto, Demétrio irritou-se. Logo que o soube, partiu imediatamente, dirigindo-se a Ptolemaida. Escreveu a Jonatas que suspendesse o cerco e fosse sem demora a Ptolemaida para conferenciar com ele. Recebendo aquela comunicação, Jonatas ordenou que se continuasse o cerco. Escolheu para o acompanharem alguns anciãos de Israel e para o acompanharem alguns sacerdotes, expondo-se ele mesmo ao perigo. Tomando consigo prata, ouro, vestimentas e muitos outros presentes, foi encontrar-se com o rei em Ptolemaida e conseguiu captar-lhe a benevolência. Alguns ímpios, dentre seus compatriotas, levantaram acusações contra ele. O rei, porém, o tratou como o tinham tratado seus antecessores, e o exaltou na presença de todos os seus amigos. Confirmou-lhe o sumo sacerdócio e todas as distinções que recebera anteriormente, e inscreveu entre os seus primeiros amigos. Jonatas pediu ao rei que isentasse de tributos a Judéia e os 3 distritos da Samaria, prometendo-lhe em compensação 300 talentos. O rei concordou e escreveu a respeito de tudo isto uma carta a Jonatas nestes termos:
O rei Demétrio, a seu irmão Jonatas e à nação dos judeus, saudações. Nós vos enviamos cópia da carta que a vosso respeito escrevemos a Lástenes, nosso parente, para que tenhais conhecimento de seus dizeres. O rei Demétrio a Lástenes, seu pai, saudações. Resolvemos prestar benefícios à nação dos judeus por serem nossos amigos, mostrando-se justos para conosco e por causa dos bons sentimentos que nos têm testemunhado. Confirmo-lhe a posse do território da Judéia e dos 3 distritos de Aferema, Lida e Ramataim, com todas as suas dependências que foram separados da Samaria e anexados à Judéia. Em relação a todos os que oferecem sacrifícios em Jerusalém, nós os isentamos das taxas que o rei anteriormente recebia a cada ano, correspondentes aos produtos do solo e aos frutos das árvores. Quanto aos outros direitos que temos sobre os dízimos e os tributos que nos pertencem, assim como sobre as salinas e os impostos das coroas que nos são devidos, a tudo renunciamos em seu favor de hoje em diante. Nenhuma destas concessões será revogada, nem agora, nem em tempo algum. Cuidai, portanto, agora de tirar uma cópia deste decreto para ser entregue a Jonatas e afixada por ele em lugar visível na montanha santa. Vendo o rei Demétrio que o país gozava de tranquilidade sob seu governo e que nada mais lhe oferecia resistência, dispensou todas as suas tropas, indo cada uma para sua residência, exceto as forças estrangeiras que recrutara nas ilhas dos gentios. Por este motivo, todos os soldados que serviam a seu país começaram a odiá-lo. Vendo que todos os soldados murmuravam contra Demétrio, Trifon Antigo, partidário de Alexandre, foi ter com o árabe Imalcué, que estava criando o menino Antíoco, filho de Alexandre. Insistiu para que lhe entregasse o menino a fim de o fazer reinar em lugar de seu pai. Contou-lhe tudo o que Demétrio fizera e o ódio que suas tropas lhe votavam. Permaneceu lá muitos dias. Jonatas mandou pedir ao rei Demétrio que se retirasse às guarnições da cidadela de Jerusalém e das fortalezas, porque hostilizavam a Israel. Demétrio respondeu a Jonatas: Não somente farei isso por ti e por tua nação, mas também cumularei de honras a ti e a tua nação logo que se apresente a oportunidade. Na circunstância atual, farás bem se me enviares homens para me auxiliarem, porque todas as minhas tropas desertaram. Jonatas enviou-lhe para Antioquia 3.000 homens aguerridos. Quando chegaram aonde estava o rei, este se alegrou com sua vinda. Os habitantes da capital reuniram-se em número de cerca de 120.000 no centro da cidade com a intenção de matar o rei. O soberano refugiou-se no palácio. Os habitantes ocuparam as ruas da cidade e começaram a combater. O rei chamou então os judeus em seu socorro. Todos, a um tempo, se reuniram junto dele. Espalharam-se depois pela cidade e mataram naquele dia cerca de 100.000 pessoas. Atearam fogo à cidade, recolhendo naquele dia despojos consideráveis. E salvaram o rei. Quando os habitantes viram que os judeus dominavam a cidade a seu bel prazer, perderam a coragem e dirigiram ao rei gritos de súplica, dizendo: Concede-nos a paz e cessem os judeus de combater contra nós e contra a cidade. Largaram as armas e fizeram a paz. Os judeus cobriram-se de glória diante do rei e de todos os que estavam em seu reino. Voltaram a Jerusalém levando ricos despojos. O rei Demétrio firmou-se em seu trono real e o país gozou de tranquilidade em sua presença. Mas renegou tudo o que prometera e mudou de atitude para com Jonatas. Em vez de retribuir os benefícios que dele recebera, infligiu-lhe grandes amarguras. Depois disso, Trifon voltou trazendo consigo Antíoco, jovem adolescente que começou a reinar, e cingiu o diadema. Reuniram-se em torno dele todas as tropas dispensadas por Demétrio, lutaram contra Demétrio. Este fugiu e foi derrotado. Trifon apoderou-se dos elefantes e ocupou Antioquia. O jovem Antíoco escreveu a Jonatas nestes termos: Eu te confirmo no sumo sacerdócio e te constituo sobre os 4 distritos
ao mesmo tempo que te inscrevo entre os amigos do rei. Envio-lhe também vasos de ouro e um serviço de mesa, dando-lhe autorização de beber em taças de ouro, vestir-se de púrpura e usar broche de ouro. A Simão, seu irmão, ele constituiu governador militar do território que se estende desde a escala de Tiro até as fronteiras do Egito. Jonatas partiu e começou a percorrer a Transeufratena e as cidades. Todas as tropas da Síria reuniram-se em torno dele para combater a seu lado. Chegou a Ascalon, cujos habitantes lhe foram ao encontro, prestando-lhe homenagens. De lá se dirigiu a Gaza. Os habitantes fecharam-lhe as portas. Assediou-a e pôs fogo nos arredores depois de saqueá-los. Diante disto, os habitantes de Gaza imploraram a paz. Jonatas estendeu-lhes a mão, mas tomou como reféns os filhos de seus chefes e enviou-os a Jerusalém. Depois percorreu o país até Damasco. Jonatas soube que os generais de Demétrio se encontravam em Cádiz, na Galiléia, à frente de numeroso exército com o intento de o destituir de suas funções. Marchou contra eles, deixando Simão, seu irmão, no país. Simão tomou posição contra Bet-sur, atacou-a durante muitos dias e sitiou-a. Os habitantes pediram que lhes estendesse a mão. Concedeu-lhes a paz, mas os fez sair de lá, ocupou a cidade e estabeleceu nela uma guarnição. Jonatas e seu exército acamparam junto ao lago de Genezar. De madrugada penetraram a planície de Azor. As tropas inimigas marcharam a seu encontro na planície e, ao mesmo tempo, lhe prepararam uma emboscada nas montanhas. Enquanto aquelas tropas marchavam contra os judeus, os homens de emboscada saíram de seus esconderijos e atiraram-se à luta. Fugiram todos os companheiros de Jonatas. Não ficou nenhum deles a não ser Matatias, filho de Absalão, e Judas, filho de Galfe, generais das tropas. Jonatas rasgou suas vestes, pôs terra sobre a cabeça e orou. Voltou ao combate contra eles e fê-los recuar e os pôs em fuga. Vendo isto, seus companheiros que tinham fugido voltaram para junto dele e a seu lado perseguiram o inimigo até Cádiz, onde estava o acampamento adversário, e eles mesmos acamparam ali. Naquele dia, pereceram cerca de 3.000 homens do exército inimigo. Jonatas voltou para Jerusalém.